João, o Evangelho segundo João, João, não é Jonas. No seu capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua... como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sentem dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje eu disse: Senhor, é tu e a tua igreja como sempre. Ministros o Senhor tem, mas a tua palavra, eis-me aqui. Faço que nem a minha irmã, faço que nem a nossa pastora. A direção vem de Deus e eu só sou o vaso. A palavra do Senhor nos diz, no culto de busca pelo Espírito Santo, que no princípio era o Verbo. Quem crê, dê glória. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas esse Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aí hoje, no início do culto, na oportunidade foi dito que nós teríamos que ser não apenas ouvintes, mas praticantes. Que nós viemos a ser escolhidos por Deus para praticar a sua palavra. A luz resplandece no mundo entre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus chamado João, sim ou não? Então esse homem, como muitos sabem, ele veio a ter sido gerado alguns meses antes do Messias, sim ou não? E ele veio a ter uma linda incumbência da parte de Deus, que ele veio preparar o caminho para o Messias. E este homem chamava-se João. Mas o homem, ele mesmo disse
Que assim está escrito: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Assim é eu e você, igreja. Nós estamos como João nesses tempos. O Espírito Santo foi dado a mim e a você. Porque o mesmo Cristo disse: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei só. Eu enviarei o Consolador, que vos estará convosco até a consumação dos séculos. Então, o que é que impede de muitos serem batizados com o Espírito Santo? E o que é que impede muitos ser renovados com o mesmo Espírito Santo? Se o Espírito Santo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E esse Espírito está conosco, está em nós. Já foi dito aqui, igreja, que o que impede o batizar e o renovar do Espírito na minha e na sua vida, além do pecado, era o que estava impedindo Marta de estar aos pés do Cristo. Os afazeres, as preocupações deste mundo. Muitas das vezes a gente nos enche de coisas que ocupam o lugar do Espírito Santo. Na nossa mente, no nosso coração. Mas João nos ensina que assim como ele, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para que nós viéssemos a ser testemunhos. Para que viéssemos testificar da luz, para que todos crescem por nós. Que Cristo nasceu, cresceu, andou, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E está assentado à destra de Deus Pai. E Ele reina eternamente. E Ele é nosso tudo. E não apenas nosso Senhor. Mas nós estamos deixando alguma coisa impedir com que isso venha a ser resplandecido no mundo. Assim como a palavra diz: e a luz resplandece nas trevas. Não, e as trevas não a compreenderam. É isso que nós temos que ser, luz. E não buscar a compreensão do mundo, mas sim honrar e glorificar o Deus que nós servimos com as nossas vidas. Esvaziar do nosso eu, esvaziar da nossa vontade, e assim como João fez, sermos testemunhos e testificar do Cristo na terra. Porque só assim, tirando de nós o nosso eu, as preocupações, aquilo que impede com que Deus venha trabalhar na minha vida e através da minha vida, na vida de outras pessoas, que podem ser família, pode ser conhecidos, parentes ou não. Porque Ele nos chamou para sermos soldados valentes e preparados para uma grande obra e missão. Mas não tem soldado que vá para a batalha despreparado, não tem soldado que vá para a batalha sem as armas estarem afiadas. E sem ter a armadura e sem ter armas para lutar. Porque todos os soldados que vierem agir assim vão ser tolos. E o fim dele vai ser a morte. No versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. No versículo 2 diz: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu
nome. Então, igreja, nós já temos essa certeza, dado pelo próprio Cristo e dado pelo próprio Deus, que nós somos. Mas aqui no versículo 13 diz: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Então, prestem atenção nesse versículo 13. Porque meditar na palavra não é só ler. Comer do rolo não é só ler e deixar e dizer que entendeu. Prestem atenção. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, igreja, não foi a vontade do sangue, não foi a vontade da carne, não foi a vontade do varão, mas de um Deus eterno e soberano, para que eu e você, assim como servos de outrora, estivéssemos aqui, no mundo que jaz no maligno, sendo luz. E para isso acontecer, já foi dito aqui, temos que buscar intimidade e comunhão com esse Deus. Temos que buscar intimidade e comunhão com esse Deus. Não adianta pedir sem ter a certeza que tem que deixar, tem que dar, tem que se entregar. Porque nós dizemos que é tudo de Deus, por tudo nosso. Que é tudo nosso, por tudo de Deus. Para que essa verdade venha a ser realmente vista na minha e na tua vida, a cada dia temos que lutar, a cada dia temos que negociar, mas não com a carne, mas com o Espírito. Porque é renúncia, igreja, e não é fácil. É renúncia e não é fácil. A palavra diz que aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, esposo, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. E a palavra também diz que o Cristo assim diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então está faltando alguma coisa, igreja. Já foi dito nessa noite que antes o buscar era mais fervoroso. Era buscar a libertação, era buscar a salvação, era buscar uma cura, era buscar a intimidade e comunhão com Deus. Ao ponto de, na maioria das congregações, estarem todos com isso aqui. Porque não faltava choro, não faltava lágrima, não faltava pranto, clamor. E a resposta de Deus. Mas como já foi dito aqui, o mundo e as suas concupiscências, o mundo e as investidas do inferno estão atrapalhando a caminhada de muitos na presença de Deus. Está atrapalhando muito a intimidade do servo e da serva de Deus com esse mesmo Deus. Impede com que venha a ter o avivamento, impede com quem venha a ter o batismo, impede com quem venha a ter o renovo. Porque só depende de mim e de você, igreja. Porque Deus não é um Deus mentiroso. O Cristo, ele não mente. A palavra de Deus, ela não vai ser voltada atrás, ela não vai estar como vergonha, ela não vai estar como engano. E nela está escrito que nós já temos o Espírito Santo na minha e na tua vida, igreja. Mas depende de mim e de você buscar esse Deus como verdadeiramente Ele é. Porque a palavra de Deus também diz: não convém que o servo venha a ser maior do que o seu senhor,
mas que venha a ser igual. Como é que o servo vai ser igual ao seu Senhor? Analisando numa visão ampla, simples. Não é o status, é o caráter, é as atitudes, é o comportamento. Isso que faz o servo ser igual ao seu Senhor. Porque nós sabemos que a própria palavra já diz servo e Senhor. Mas não convém que o servo venha a ser maior, mas que venha a ser igual. E esse Senhor que a Bíblia diz é o Cristo. Esse Senhor do que a Bíblia fala é o próprio Espírito Santo, que está em mim, está em você. Assim como também está escrito na Bíblia que o Cristo diz: em toda a sua maneira de viver, seja santo, pois eu sou santo. Em toda a sua maneira de viver. Então ele já deixa bem claro no seu falar, no seu agir, na sua maneira de tratar as pessoas, o que você faz diante das pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, para quem tem intimidade com Ele, para quem não perdeu a sensibilidade dEle, Ele incomoda. Ele incomoda quando a roupa não agrada. Ele incomoda quando a atitude não agrada. Ele incomoda. O Espírito Santo que está na minha e na tua vida, Ele nos incomoda. Mas é quando eu e você temos intimidade com Ele. Se a gente veste uma roupa e quer sair e não agrada a Deus, Ele vai nos assim mostrar que não agradou. Vai bater um desconforto, vai bater um desagrado, uma agonia. Não vai ficar bom. A gente vai lá e troca. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. É para mostrar, igreja, que a palavra de Deus ela não é mentirosa quando diz: o Espírito Santo tem ciúme. O vestir com modéstia, o vestir com decência, o se portar também do mesmo modo. Vós sois a luz do mundo, sal da terra e exemplo para os gentios. O Cristo veio em carne, habitou entre os homens. Ele mesmo disse para os seus: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo ao Pai e Ele vos concederá. Então, igreja, vamos fazer uma reflexão essa noite. Vamos observar a nossa vida a partir de hoje. Porque a palavra de Deus diz: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz e se fará novo. Se Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, por que não aconteceu na minha e na tua vida milagres que aconteceram nos tempos de outrora? Porque eu e você não conseguimos viver coisas básicas que muitos outrora viveram. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa ou se esqueça. Mas Jesus respondeu, lá em João 3 e diz: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Então, igreja, todas as vezes que a gente diz que ama a Deus, vigia. Porque nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo avaliados. Porque, como já foi dito essa noite, não adianta eu falar,
não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu aconselhar ninguém, se eu, para o Deus que eu escolhi servir, não estou sendo honra. Se eu, para aquele que eu tenho como Pai Celestial, não estou sendo orgulho, nada adianta. Então as minhas promessas vindo de Deus, ela vai estar estagnada. Porque Ele vai me dar um tempo para eu fazer uma retrospectiva, para eu fazer uma autoanálise de mim, para eu ver o porquê eu ainda não recebi o meu milagre. Porque ainda não chegou até a mim as bênçãos que o Senhor disse que estaria para me dar. Porque tem várias situações, igreja. Uma, Deus disse que é por causa do tempo. Alguns esperam o tempo de papai, mas outros, às vezes, é por causa da nossa própria atitude. Nós atrasamos o milagre, nós atrasamos a vitória, nós atrasamos a resposta. A palavra de Deus diz que tudo já está preparado. O Espírito Santo de Deus não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. Por quê? Ele faz parte da Trindade Santa. Mas só que o Cristo diz que nós temos que ter a certeza de quem Ele é para nós. Porque para eu saber quem eu sou para Deus, eu tenho que mostrar para Ele quem Ele é para mim. Então, se eu não recebi o batismo, se eu não conseguir um renovo, está faltando algo em mim. Porque o próprio Cristo, como já foi dito essa semana, Ele não lança pecado em rosto. Ele não acusa ninguém. Mas assim a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Irmãos, nós temos o dever, assim como João. Nós fomos escolhidos assim como João. Nós fomos chamados da mesma maneira que João. Porque desde o ventre da nossa mãe, assim como Isaías, assim como Jeremias, Deus nos escolheu. Mas nós estamos neste mundo como João Batista. Que assim a palavra diz: este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Então a minha vida e a sua vida tem que ser igual à vida de João. Para que todos creiam por mim e por você. Através do meu testemunho diário, sem dizer um A. Sem dizer que eu sou serva, que eu sou crente, que eu sou evangélica. Um testemunho simples e básico, de ser humano. É o que Deus quer de mim e de você, igreja. E o que está faltando para eu receber o batismo? O que está faltando para eu receber o renovo? Tira as bagagens que está em mim e em você. Vamos tirar as bagagens que está em mim e você? Porque eu creio que nós temos bagagens que impedem o trabalhar de Deus e o agir de Deus na minha e na tua vida. Para muitos que são casados, às vezes a preocupação do trabalho. Algumas coisas que acontecem, fica preocupados com a família, fica preocupado com o trabalho. Muitos ainda têm aquela questão de estar ligados em alguma coisa, estar ligados em alguém. Mas a palavra de Deus diz: lança toda a tua preocupação, toda a tua ansiedade, entrega tudo no altar, entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia e busca ser aquilo que Ele sabe que eu e você somos. Não se limite, porque Deus não é limitado.
Não diga que não, porque Deus sabe até onde eu e você podemos ir. Ele não dá nada além do que eu e você possa suportar, igreja. Mas as angústias, as tristezas, as preocupações, as incertezas, não só com relação às nossas vidas, mas também às vezes com a vida dos nossos, pode nos distanciar do Deus que nós servimos. Porque teve uma palavra que foi já dita e lida aqui nesse púlpito, que fala de Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. E Marta se preocupou com os afazeres da casa, com as coisas cotidianas. Não entendeu que primeiro ela tinha que estar aos pés do Cristo, buscar o Senhor e ouvir o Senhor. Mas Maria escolheu a boa parte. Mas Marta não se agradou. Ela buscou do Cristo para que ele assim repreendesse Maria. Porque ela achou que Maria estava errada. Porque ela estava trabalhando só, se ocupando só, fazendo as coisas da casa só. E Maria estava ouvindo Cristo. Mas o Cristo disse a ela: eis que ela escolheu a melhor parte. Quantas vezes a gente tirou um tempo para ficar só com Deus? Quantas vezes nós tiramos um tempo em nossas vidas, no dia a dia, quem pode, para ficarmos só com Deus? Para termos intimidade com Deus, para termos comunhão com Deus, para sermos o que Deus quer que nós sejamos, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa parentela. Muitas das vezes nos queixamos. Permissão de Deus, sabia, igreja? Porque às vezes, a palavra diz, lá em Apocalipse diz, que teria que voltar ao primeiro amor. São 7 igrejas. Para cada uma, ele faz uma promessa. Mas a maioria das pessoas querem estar em Filadélfia, sem parar para analisar que o Senhor não quer que nós estejamos em Filadélfia. Ele quer que nós examinamos as Escrituras. Presta atenção em cada carta que está lá em Revelações. Leia cada uma e observe a tua vida. Vamos observar a nossa vida e ver aonde que estamos ali. Se é em Filadélfia, Tiatira, Laodiceia ou em outras. Porque tem uma carta que diz que por muito lutar, por muito trabalhar para Deus, mas não vê nada acontecer, esse amor esfriou. Mas o Senhor chama de volta. Ele chama mais uma vez. Para que venha buscar o renovo. Para que venha buscar o avivamento. Para que venha buscar a graça do Senhor. Tem muitos assim, igreja. Mas não examina a sua vida. Não presta atenção no que a palavra está dizendo. Porque querem estar naquela que diz, adiante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mas não é isso que Deus quer que a gente analise. Ele quer que a nós venhamos a estar alicerçados na sua palavra. João, ele veio com alguns meses de diferença do Cristo. O Cristo é a luz do mundo. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. E como já foi dito esta noite, temos que estar renunciando. Temos que estar numa guerra diária. Porque é uma luta travada entre a carne
e o Espírito. Não permita que a carne venha vencer. Não permita que a carne venha sobressair ao Espírito. Porque se isso acontecer, eis que eu e você vamos estar fracos na fé. Vamos estar vindo para a igreja, vamos estar louvando, vamos estar lendo a palavra, ouvindo a palavra, mas infelizmente podemos não estar sendo cheios do Espírito, sendo renovados. Porque as preocupações, porque as coisas que acontecem para nos fortalecer, nós deixamos nos abater. Não é para a morte, é para a vida.